Seja muito bem-vindo ao canal Um Cristão Sincero Cris. Pessoal, peço perdão por não ter gravado vídeos para o canal esses dias, essas semanas. Eu estou trabalhando bastante esses dias, sabe, bem ocupado. Mas aqui estamos numa praça maravilhosa aqui de Recife, que eu gosto muito, por sinal. E aqui hoje vai ter um vídeo bem reflexivo, uma coisa que eu sempre quis falar, sempre quis passar para frente. É um pensamento reflexivo que eu sempre tenho nos momentos difíceis. Aqui na Bíblia vai falar o seguinte, na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E é esse versículo, e dentro da perspectiva da história de José, que vamos refletir sobre esse texto. E da história de José do Egito e da história de Moisés. Primeiro eu vou falar desse versículo. Basicamente ele está falando o seguinte, que a fé é a esperança das coisas que não vimos, que não podemos ver, mas que a gente acredita que vai dar certo. E já vou logo falando que, às vezes, o certo para você é bem diferente do certo de Deus. Jesus, ele, quando veio aqui na Terra, ele não prometeu riquezas, nada disso. Ele pode dar, tá? Ele pode dar, mas ele não prometeu isso. Ele disse que o seu fardo é leve, mas tem um fardo, e que o mundo é nosso inimigo. Então, às vezes, o que se espera é bem diferente do que a gente vive. E às vezes a gente vai sofrer por amor a Deus. E quando você reflete sobre essa passagem, esse versículo, e você passa por dificuldades, é nesse momento que você se pergunta, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer falar para mim? Por que eu estou passando isso? E muito do que a gente passa de sofrimento, das coisas que a gente passa, de sofrimento da vida, vem por escolhas nossas, vem por consequências de erros nossos, de pecados também, e vem de nada mais, nada menos que uma preparação do próprio Deus. E ele muitas vezes está te preparando. Quando um metalúrgico ele vai forjar uma espada, ele coloca numa forja quente, bem quente mesmo, derrete para que se torne mais puro o metal. E o ouro também passa por isso. O diamante bruto, ele passa por um sistema de lapidação para se tornar ainda mais valioso e mais bonito. E a mesma coisa Deus faz com a gente. Ele lapida a gente, muitas vezes por meio do sofrimento. Tem coisas que a gente só vai entender passando. Dores, sofrimento, são para que a gente se torne melhor e mais lapidável. E um exemplo disso, quando a gente olha para a Bíblia, é José do Egito. José do Egito, ele foi o preferido do seu pai, Jacó, e ele era o mais novo dos seus irmãos. E ele foi vendido como escravo para o Egito, na verdade, ele foi para o Egito, né? Ele foi vendido para uma caravana de escravos, porque os seus irmãos tinham inveja dele, porque ele se destacava na casa de seu pai. Ele se destacava e o seu pai confiava nele. No caso, Jacó confiava em José. Ele se destacava. E Deus deu sabedoria a José, e mesmo assim, com um dom de revelar sonhos, com a sabedoria extrema que José já obtinha dentre os seus irmãos, Deus ele escolheu lapidar José
digamos que uma das piores dores que a gente vai ver na Bíblia, né? De sistema de lapidação. E aí José, muito novo, alguns estudiosos dizem que ele foi vendido por volta de 17 anos, 16 anos de idade, ele foi vendido como escravo. Chegando na capital do mundo, vamos dizer assim, que era o Egito Antigo, ele vai para a casa de Potifar, que era um general do faraó. Se eu não estou enganado, era general, né? Ele era de uma patente muito alta. E ele começa a se destacar lá também. E ele sai de escravo para um escravo melhorado, vamos dizer assim. E ele começa a tomar conta da casa de Potifar. Logo depois acontece uma injustiça com ele e ele vai preso. Ele vai para a cadeia do Egito e em algum tempo lá, ele num patamar maior, porque era na cadeia do Egito, né? Na cadeia do Egito, ele começa a administrar também a cadeia do Egito, a prisão do Egito, porque ele se destacava e sua sabedoria era grande. E logo depois de muito tempo, Deus faz com que o faraó tenha um sonho e esse mesmo faraó precisa de alguém que revele sonhos, que dê significado ao sonho dele. E José, ele assim o faz. Deus dá essa capacidade e ele dá a glória para Deus, primeiramente. E o faraó, ele percebe que José é uma pessoa diferenciada. É uma pessoa que já passou por muitas coisas e soube administrar a casa de Potifar, a prisão do Egito, e ele também, com certeza, vai saber administrar o Egito. E então, o faraó vendo isso, ele nomeia José, o governante do Egito. Então ele passa de um simples filho de um homem pobre, de escravo, de prisioneiro para um patamar de governador. Então você percebe que Deus ele fez com que ele aprendesse a administrar primeiro a casa de Potifar, primeiro a administrar a prisão para depois vir para o Egito. Então, muitas vezes você está passando por dificuldades e problemas e Deus está te lapidando, Deus está te dando problemas para que você seja uma bênção na vida das pessoas. E José, quando ele revela que ele é o irmão que foi vendido pelos seus irmãos no passado, ele diz o seguinte: Gênesis capítulo 45, versículo 4. E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Então o próprio José, ele reconhece que todas essas dificuldades que ele passou foi para um bem maior. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Moisés, ele passa a sua infância sendo preparado e então ele passa 40 anos de sua vida no Egito aprendendo a ser um líder, aprendendo as ciências do Egito, que era a grande capital do mundo naquela época. E Moisés, ele passa 40 anos na capital do mundo, que era o Egito, aprendendo a ser faraó, aprendendo a ser um líder. E aprendendo as ciências da vida, de guerra, ciências de guerra, conhecimento de guerra, conhecimento de línguas, conhecimento de administração. E logo depois acontece um problema na vida de Moisés, e Moisés passa 40 anos no
deserto, aprendendo a ser pastor de ovelhas e aprendendo a viver no deserto, na cidade de Midian. E quando ele passa 40 anos de sua vida, mais 40 anos, né? Aos 80 anos, veja, 80 anos, ele estava preparado para ser um dos maiores líderes da história bíblica que conhecemos hoje. Moisés, um dos maiores líderes. E ele passa 40 anos guiando o povo no deserto. E aos 120 anos ele morre. Então veja, o processo que Deus faz nas nossas vidas muitas vezes é árduo, muitas vezes é demorado, muitas vezes a gente fica ansioso, a gente fica com medo, fica triste. Mas muitas vezes Deus está nos ensinando. E eu não quero lhe desmotivar. Muitas vezes Deus não quer que você seja um governador. Às vezes Deus quer que você seja o melhor filho, o melhor advogado, o melhor pintor, pedreiro, o melhor em sua área, o melhor cidadão possível. E às vezes os planos de Deus para muitas pessoas é o martírio. Se você não sabe, martírio é morrer pelo evangelho. Às vezes a gente cai, a gente é morto em nome do evangelho. Quando você vai ver o primeiro século, o segundo e o terceiro século cristão era de perseguição. Roma perseguia e matava crianças, mulheres e homens, e eles morriam em nome de Jesus Cristo. Eles não negavam sua fé. Então, muitas vezes, a gente pensa que Deus está fazendo o melhor, mas muitas vezes o melhor é morrer pelo evangelho. E sabe o que é interessante? No livro de Eusébio de Cesareia e em vários outros relatos da patrística, muitos morriam alegres, cantando, louvando a Deus, porque sabiam que aquilo era o plano de Deus para as suas vidas e que o exemplo deles iria se perpetuar até os dias de hoje. E com certeza no final eles tiveram sua coroa, a sua glória e tiveram a sua recompensa no pós-morte, né? No pós-morte. E eles perseveravam na fé, como a Bíblia relata e a história relata. Então, persevere na fé. Peça para que Deus te fortifique na fé. Peça para que Deus te deixe mais forte. Peça para que Deus esteja com você em todos os momentos, guiando. Peça para Deus lhe amadurecer. E é assim que eu encerro. Obrigado, pessoal. Deus abençoe.